Um acordo entre os 15 jogadores restantes terminaram um torneio com 340 pessoas na Flórida. Isso é razoável? Isso é aceitável? É sobre isso que a gente vai discutir hoje aqui na Coluna PokerCast. Lembrando, claro, que a Coluna PokerCast é trazida a você pelo H2Bet. O H2Bet, você sabe, ele tem altas vantagens. Ele tem aplicativo próprio, aceita Pix, ele tem odds competitivas, tem altas promoções, fique ligado, mas mais que tudo, quando você aposta no H2Bet, você está apostando com quem você já conhece e, claro, baixando pelo link da nossa coluna, você definitivamente está ajudando esse projeto a continuar e estar cada vez mais forte. Vamos que vamos. Então, o que aconteceu lá na Flórida foi o seguinte: o torneio tinha 340 jogadores e quando ele atingiu os 315 jogadores restantes, na eliminação do 16º, os jogadores optaram por terminar o torneio com uma divisão por igual da grana. O torneio tinha 30 mil reais garantidos, ele gerou um prize pool de acima de 83 mil reais e quando chegaram aos 15 jogadores, eles pararam o torneio, dividiram a grana por igual. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje, porque isso realmente é curioso. Não à toa foi notícia mundial no site de pôquer. Uma das coisas que a matéria da Poker News colocou é que existe a possibilidade dos jogadores terem feito esse acordo porque o imposto, paga-se imposto em torneios da Flórida a partir de 5 mil dólares de buy-in menos a 5 mil dólares de prêmio, menos o valor da entrada. Então, existe a possibilidade que o acordo tenha sido feito por esse motivo, mas eu acho que isso traz, com certeza, uma discussão válida aqui para a gente poder pensar a respeito de acordos em torneios de pôquer, assunto que, inclusive, surgiu na minha transmissão ontem do H2 Fan Festival, que eu estava fazendo, a transmissão de encerramento lá do torneio que estava acontecendo em São Paulo, e eu pude discutir isso de forma extensa com o Guilherme Rimbano. Enfim, uma das peças que eu mais me orgulho na minha vida de jornalismo de pôquer foi uma matéria que eu escrevi para a falecida revista Bluff, ali no ano de 2010 ou 2011, em que eram páginas lado a lado, e eu escrevi uma matéria chamada Deal, sim, por favor. E o querido Sérgio Prado, que é o manager de eventos ao vivo do PokerStars hoje no Brasil, escreveu uma coluna ao lado que se chamava Deal Não Obrigado. Os motivos pelo qual o Serginho era contra acordos em torneios de pôquer, não sei qual é a posição dele hoje, e o espaço está aberto para ele vir aqui defender, trocar de opinião. Enfim, um grande amigo que o pôquer me deu, um grande presente que eu ganhei do pôquer, era que o argumento contra os acordos é muito simples. Você nunca vai ver ali, por exemplo, num Roland Garros, numa final de Copa do Mundo, num torneio de MMA, jogadores que chegam na reta final de um super evento ou num ponto decisivo da carreira deles, eles vão esticar a mão e vão falar: manda metade para cá, metade para lá, nós dois somos campeões e tá de boa. Eu entendo perfeitamente esse argumento que é compartilhado com o nosso ouvinte, o Pita de Ribeirão Preto, que é talvez um dos defensores mais radicais da proibição de acordos em torneios de pôquer e, evidentemente, sendo um esporte de competição, não há como negar que o acordo tira um pouco o brilho do torneio. O que acontece é o seguinte: o argumento a favor dos acordos em torneios de pôquer, ele é também muito simples. É o seguinte: em primeiro lugar, qual é o placar do pôquer? O placar do pôquer, muito mais que os troféus, é o dinheiro. O jogador sai de casa para jogar por causa do dinheiro. Mais que isso, se você tirar o dinheiro do pôquer, o pôquer morre, o pôquer perde o sentido. E mais, de que é formado o prize pool de um torneio de pôquer? Ou a premiação total? Quando você está falando de um torneio de tênis, de um torneio de futebol, tem dinheiro que entra de todos os lados. Dinheiro de uma fabricante de carro, de uma marca de cerveja, o dinheiro da venda de ingresso. No torneio de pôquer, não. O que forma o prize pool de um torneio de pôquer é o dinheiro dos jogadores. Então, por exemplo, lá no evento da Flórida, na hora que dos 340 jogadores viraram 15, o prize pool que está formado ali, aquele dinheiro que foi formado e que resta para ser distribuído, ele pertence exatamente àqueles 15 jogadores
que estão vivos no torneio. O dinheiro é deles. Então, teoricamente, olhando pelo argumento libertário, evidentemente, aquele dinheiro pertence a eles e, pertencendo a eles, eles fazem o que eles quiserem com essa grana. Outra questão importante é que o dinheiro no pôquer é um meio para o jogador se manter no jogo. Do mesmo jeito que um corredor depende das suas pernas, depende do seu físico, da sua preparação física, do seu pulmão, para participar da corrida, para ser um esportista, o jogador de pôquer tem como meio o dinheiro. Então, é muito importante que quando ele tem a oportunidade de ter um dinheiro que vai mudar a vida dele poder ter um manejo ali daquela grana que, em última instância, pertence a ele e aos outros jogadores que estão competindo por aquela grana, qualquer que seja o momento do torneio. Trago ainda uma última questão, que é a seguinte: quantas vezes o jogador se vê numa condição em que ele tem acesso a um dinheiro que vai mudar a vida dele? É claro que torneios diferentes mudam a vida de jogadores diferentes, a condição de vida de cada um dos jogadores, ela depende muito ali da condição dele, mas muitas vezes uma reta final de um campeonato estadual, hoje, por exemplo, eu estou aqui gravando nessa estante maravilhosa de troféus do Sierra, e o Campeonato Mineiro, ele paga um caminhão de grana, ele paga ali mais de 100 mil reais na tampa para o grande campeão do torneio. Você imagina um jogador que está vendo uma diferença entre o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro, aquele dinheiro pode fazer sim uma diferença muito grande, tanto no bankroll do jogador, quanto na condição de vida do jogador que está querendo fazer o acordo. Aí a gente vai para uma questão que é: qual tipo de acordo é justo para ser feito no torneio de pôquer? O pôquer é um jogo para adultos. E eu acho que, sendo um jogo para adultos, qualquer tipo de acordo é válido, desde que todas as pessoas no torneio estejam de acordo. O acordo vai ser por ICM, o acordo vai ser uma divisão por igual das fichas, o acordo vai ser o campeão leva tudo, o torneio, o dinheiro ia ser dividido, e 5 jogadores que restam vão discutir, vão falar, os quarto, quinto, terceiro, segundo não vão levar nada, e o campeão leva tudo, tudo é válido se a discussão está sendo feita por adultos conscientes das decisões que eles estão tomando. E negar acordo? Negar acordo é ok? É razoável? Sim. Alô, alô, Pita, velha guarda do jogo. Alô, alô, Norson, que, segundo consta ali na lenda, diz que ele não faz acordo. Negar acordo é ok, é razoável e por qualquer motivo. Um jogador não deveria nem ter que explicar por que ele está negando um acordo. Muitas vezes, numa reta final de um torneio, o jogador que tem muitas fichas, ele consegue fazer uma pressão maluca, acumular muitas fichas contra os adversários, e é razoável que o jogador nessa condição, ele não queira fazer acordo. Teoricamente, um jogador levantar o dedo e falar que não quer fazer acordo deveria ser suficiente, mas já que o jogador muitas vezes não quer passar pelo constrangimento desse tipo de coisa, existe a solução da carta vermelha ou preta para os jogadores decidirem se eles querem ou não fazer acordos e o jogador anonimamente poder recusar o acordo. Se todo mundo não está de acordo com o acordo, com perdão da repetição de palavras aí, é razoável que o deal não aconteça. Aí a gente vai caminhando para a reta final da nossa coluna e uma questão importante quando a gente fala de deals em torneio de pôquer é o impacto nas transmissões televisionadas. É óbvio que para quem passa, as transmissões são longas, é óbvio que para quem passa muitas horas assistindo um torneio de pôquer, é muito, muito desagradável, muito chato chegarem 4 jogadores, esticarem a mão, fazerem um acordo ali e o torneio termina sem ter exatamente um campeão. Para o espetáculo é muito desagradável que isso aconteça, especialmente quando tem torcida e mais, quando tem transmissão. Falo da posição de narrador. Para isso, a maioria dos torneios, a maioria dos clubes criaram uma solução que eu considero muito boa, que é qualquer acordo que os jogadores fizeram tem que deixar 10%, 15%, 7%, enfim, o que está na regra está de boa, está claro, para os jogadores deixarem para a disputa. Gosto da solução, acho uma solução razoável e uma solução que preserva o espetáculo do pôquer. Eu vou usar aqui para as nossas 3 considerações finais a WSOP como exemplo. A primeira é sobre
acordos em grandes torneios de pôquer. A gente que é da mídia do pôquer tem uma preocupação que talvez o jogador recreativo não pensa muito nisso, mas faz uma mega diferença. Quando a gente para pensar no Jonathan Tamayo, que cravou a última WSOP, o jogador levou 10 milhões de dólares. Olha o tamanho da diferença que é ter uma manchete no dia seguinte. O Jonathan ganhou 10 milhões de dólares, ou o Jonathan ganhou 8.347.422 dólares por um acordo por ICM. É claro que a primeira manchete, ela gera muito mais clique, ela traz muito mais encanto para as pessoas. Então isso é um ponto, claro, que precisa ser considerado quando vai permitir ou não, quando um torneio vai ou não permitir acordos em torneios de pôquer. Um segundo ponto é que a WSOP, a Série Mundial de Pôquer, o nosso torneio mais importante de todos, ele não media acordos entre os seus jogadores. Ele fala o seguinte: aqui não pode acordo, se vocês quiserem fazer acordo, vocês façam por conta de vocês. Existe o argumento de que eles não fazem isso por causa do brilho do torneio. Já se especulou que isso pode ser por motivos legais, já que os Estados Unidos é o país do litígio, o país do processinho. O fato é que é uma pena que a maior organização de pôquer do mundo não permita os jogadores fazerem acordos, e isso já gerou cano entre jogadores, enfim, jogadores que fazem um acordo paralelo e depois do fim do torneio, jogadores não cumprem, e isso pode gerar mais vezes. E esse tipo de problema, esse tipo de mal-estar, né, de desonestidade entre os jogadores, eu lamento muito que a WSOP não permita que os jogadores façam acordos. E, por fim, eu entenderia perfeitamente que a WSOP não permitisse os deals em 2 torneios. O Main Event da WSOP, que para o grande público é o Campeonato Mundial de Pôquer. Então, neste torneio e no Poker Players Championship, que é o torneio que os próprios jogadores consideram o Campeonato Mundial de Pôquer, é o torneio de 50k dólares com os maiores nomes do pôquer, eu entenderia se nesses torneios os acordos não pudessem ser feitos. Por 2 motivos. O primeiro é que esses torneios são pontos fora da curva. Eles são unicórnios ali no mundo do pôquer. E o segundo motivo é porque o dinheiro que está na reta final desses torneios, ele já muda a vida da grande maioria dos jogadores. Então, teoricamente, não permitir acordo nesses torneios, você segura o brilho dos 2 torneios mais importantes que acontecem no mundo e, de qualquer forma, você não vai estar prejudicando tanto um jogador, já que hoje uma 8ª colocação no Main Event da WSOP já vai pagar mais de $1 milhão. Pelo menos essa tem sido a tendência nos últimos anos. Existe um último ponto para encerrar o vídeo, que é: e para quem ficam os troféus quando os acordos acontecem? E aí eu vou aqui abrir o meu coração e falar: eu já tentei pensar, já tentei chegar a uma conclusão a respeito disso, eu não faço a menor ideia do que é ético, do que é correto e do que é legal. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião. Para você que está aí assistindo, o que fazer quando os jogadores fazem acordo? Quer dizer, tem jogador que pede, fala: só vou fazer o deal se eu puder ficar com o troféu de primeiro lugar ou se eu ganhar um dos 3 troféus. Enfim, não tenho opinião formada mesmo a respeito desse assunto. Adoraria ouvir a sua opinião. Te convido também a seguir o nosso canal. A maioria das pessoas que assistem vídeos aqui ainda não seguem o canal, e ter esse follow pra gente é super importante. E por fim, eu lembro que essa coluna é trazida a você pelo H2Bet. Aposte com quem você já conhece. Aposta não é investimento, mas é uma ótima forma de se divertir assistindo um jogo de futebol, uma luta de MMA, enfim, de você dar um upgrade na sua experiência assistindo esportes. Baixe o H2Bet pelo nosso link e eu te vejo na próxima coluna PokerCast, no programa ou na próxima transmissão. Muito obrigado, Sierra. E a produção desse vídeo foi feita pela queridíssima Carol Andrade. Vamos que vamos, te vejo na próxima. Valeu!